Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo culto dessa noite. Obrigado, Pai, por esse ambiente preparado. Obrigado, Pai, porque eu sei que a atmosfera já mudou nesse lugar, como nós cantamos aqui. Pai, eu reconheço a sua presença através do Espírito Santo aqui nesse lugar. Eu oro, Pai, pelo ministro dessa noite, ele sendo um instrumento do Senhor para nos abençoar aqui nesse lugar. Eu oro, Pai, por cada coração que chegou aqui nessa noite desejoso. Eu oro, Pai, para que a sua palavra encontre uma terra fértil, que a sua palavra encontre um lugar onde ela será depositada, mas que venham aguardar no seu melhor depósito. Obrigado, Pai, porque nós não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos. Nós sairemos daqui melhor. Nós sairemos daqui mais animados, mais regozijados na palavra do Senhor. Porque é assim que acontece quando nós nos colocamos diante da sua presença. Aleluia! Glória a Deus. Eu já quero chamar Orlando para cá. Ele vai ministrar a palavra hoje e eu gostaria que você abrisse o seu coração para a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Seja guiado pelo Espírito. Amém. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz, tudo bem? Vai ficar melhor, não é verdade? Você crê que vai ficar melhor? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo por número 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, a partir do versículo 1. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1. Você chegou lá? Amém? Coisa boa lhe ver aqui, Tarcísio. Louvado seja Deus pela sua vida e a sua casa. Amém? Você chegou lá, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 a seguir nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porque está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram, e caíram num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como algum deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobreveio como exemplo, e foram escritas para a advertência. Repita comigo, advertência. Nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que seja tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém. Meus irmãos, capítulo de número 10, da primeira carta aos Coríntios, ela nos trata de algo interessante que Paulo ele vai nos deixar aqui para aquele povo. Paulo ele funda ali esta igreja em Coríntio.
E logo que ele funda essa igreja, foi de a segunda viagem missionária que ele fundou esta igreja. Mas Paulo, ele sai dali e continua, ele fundou esta igreja e saiu. E o interessante disso tudo é que esta igreja de Coríntios estava passando por diversos problemas. E eles resolveram enviar uma carta para Paulo, falando o que estava acontecendo. Então Paulo, ele vai escrever para a igreja de Coríntio e vai trazer ali soluções para cada causa a qual aquela igreja estava enfrentando. E o interessante disso é que Coríntio era uma cidade muito rica, que havia um porto, porém o povo vivia em idolatria, porém o povo ali só havia uma só sinagoga dos judeus religiosos da época, e o povo, a cidade era conhecida como uma cidade de imoralidade mesmo. E o interessante disso tudo é que Paulo, ele vai fundar esta igreja ali, e ele vai trazer ali, de acordo com a sua palavra, vai trazer a sua carta especificando o que o povo deveriam fazer segundo o que estava acontecendo. E o interessante disso tudo é que Paulo, ele vai escrever no capítulo 10 algo que já havia acontecido no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. E o que Paulo vai usar para ensinar e instruir aquele povo é o que já havia acontecido. É por isso que Paulo vai dizer para a advertência. Ele lembra do que havia acontecido na Antiga Aliança com o povo, porque vale nós lembrarmos que na Antiga Aliança, depois da queda de Adão e Eva, Deus vai levantar Noé, e o povo sai ali naquela arca, somente Noé e sua família, a sua casa, porque até então o povo não acreditava que iria vir o dilúvio. Não diferente de hoje, quando as pessoas dizem que Jesus virá buscar a sua igreja, e muitos brincam e dizem, isso faz anos. Mas Noé passou 120 anos proclamando que iria vir um dilúvio. O interessante é que até então, enquanto Noé está proclamando que ia vir um dilúvio, porque ele creu no que Deus falou, as pessoas não acreditavam. Então entra naquela arca tão somente Noé, os seus filhos e as noras. 8 pessoas. Durante 120 anos ele está proclamando e o povo não acreditava. Então observe que depois dali de Noé, vai se nascer ali, crescer uma nova geração. Mas vai chegar o tempo de Abraão, e Deus faz uma promessa a esse homem por nome Abraão, dizendo que a sua descendência seria poderosa na terra. Mas até então a esposa de Abraão nem sequer filho poderia ter. Mas Abraão creu no que Deus falou. E assim aconteceu. E descendência essa a qual o próprio povo de Israel, um povo que Deus separou somente para ele. Deus, ele separa um povo para a adoração somente a ele. E é em meio a essa descendência de Abraão, que Deus disse que iria ser grande, mas Deus deixou claro para Abraão que esse povo iriam passar 400 anos escravos, mas que o Senhor iria libertá-los. E assim também aconteceu, o povo passa ali 400 anos aproximadamente ali no Egito e são escravos. Mas uma certa feita esse povo clamou ao Deus Todo-Poderoso. E Deus levanta Moisés para libertar aquele povo daquela escravidão, porque havia uma promessa, havia alguém que creu no que Deus havia dito. E assim aconteceu. Deus levanta um líder para conduzir aquele povo. E o interessante disso tudo é que o povo passaram 400 anos ali no Egito, escravos, na mão de Faraó. Mas Deus diz, eu vou libertar este povo. E esse povo é um povo a qual eu vou separar para adorar tão somente a mim. E assim aconteceu, o povo sai do Egito e vai agora para o deserto. Porque Deus havia prometido e dito para Moisés, eu vou te levantar para resgatar todo este povo, e esse povo vão para uma terra que mana leite e mel. Uma descendência de Abraão. E o interessante disso tudo é que Abraão, ele sai para um lugar a qual Deus nem sequer determinou. Ele diz, sai do meio da tua casa, do meio da tua parentela, para uma terra a qual eu vou te mostrar. E ele creu, acreditou e saiu. Mas esse povo que estava no Egito, ali escravos, sabiam para onde ia quando Moisés se apresenta a eles e diz que Deus levantou eles para libertar eles daquela escravidão, para ir para uma terra que mana leite e mel. E esse povo escolheram ir com Moisés.
Esse povo acreditaram, porque até então Deus vai fazer ali as 10 pragas do Egito. O tempo não nos dá para isso, mas Deus faz milagres extraordinários acontecendo ali. E o povo viram que Deus era com Moisés. A ponto de o povo ir para o deserto e atravessar aos pés enxutos no Mar Vermelho. O mar se abre e o povo passa. Então observe que Paulo ele vai instruir esse povo e ele vai dizer: irmãos, não quero que ignoreis que os vossos pais estiveram todos na nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito de Moisés. O que Paulo está instruindo e dizendo aqui é que o povo não venha a ser ignorantes. E é interessante você lembrar que essa carta escrita aos Coríntios é uma carta escrita para a igreja e para nós hoje. Porque todos aqueles que eram ali descendentes, quando ele diz os vossos pais, é porque eram os descendentes de Abraão. E quando Deus diz a Abraão que seria uma grande nação, eu e você, a igreja faz parte dos descendentes de Abraão. E é por isso que ele diz: não ignoreis o que aconteceu lá atrás. E quando ele diz que todos, ao passar pelo Mar Vermelho, foram ali batizados em Moisés. Uma vez quando ele diz que todos foram batizados, ele está dizendo: quando o povo atravessaram o Mar Vermelho, estavam todos seguindo um só rumo, um só propósito, e todos ali foram batizados em Moisés. Todos estavam ali crendo no que Moisés estava carregando o povo, conduzindo para uma terra prometida. Então todo esse povo é um povo só. Não diferente do que Deus faz. Ele separa a igreja dele para adorar tão somente a ele. E em meio ao decorrer do texto ele vai dizer: o povo bebiam da mesma fonte espiritual. Porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia. E a pedra era Cristo. Então perceba que enquanto esse povo estão no meio do deserto, havia ali uma coluna de nuvem, porque o deserto, o sol era muito quente, aquela nuvem estava ali protegendo aquele povo e conduzindo. Quando era de dia, havia a nuvem, e à noite uma coluna de fogo para aquecer aquele povo. Isso estava representando que Deus estava todo o tempo com aquele povo, protegendo e os guiando. O povo não estava perdido. Moisés era o líder, mas havia aquela coluna para os guiar. Quando aquela nuvem se movia, o povo pegava, se levantavam e seguiam aquela nuvem, apontando para a nova aliança a qual nós vivenciamos hoje. Qual é? É que Deus ele está nos guiando em todo o tempo através do próprio Espírito Santo de Deus. Que todo aquele que confessa a Cristo, o Espírito, ele é regenerado. Então observe que não vivemos mais para o que estava acontecendo lá atrás, mas vivenciamos uma nova vida segundo a palavra. É por isso que muitos dizem: mas rapaz, fulano mudou e aconteceu isso. O que é? Me faz lembrar muito bem que o povo disseram: rapaz, o homem está crente agora. E o povo disse: e isso aí eu vou dar só 30 dias. Contar até os dias. Mas é porque as pessoas não entendem que uma vez que você se encontra com Cristo, o próprio Espírito Santo vai habitar dentro de nós. E nós não vivemos mais para uma vida de pecado, mas vivemos segundo a palavra. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer: renovai-vos, transformai-vos a nossa mente pela renovação da palavra. É através desta palavra que o Espírito novo é regenerado, que é novo e vai nos instruir a seguir essa nova etapa. E não é diferente do que aconteceu com esse povo. O povo estavam sendo escravizados e disseram: Moisés está aí para liderar o povo. E ele está dizendo que tem uma terra que mana leite e mel. E Deus vai abrir o mar e nós vamos passar. Vocês vão ficar aí? Ou vocês vão seguir Moisés? O povo tudo seguiram Moisés porque viviam escravos. E quando nós observamos a palavra do Senhor, e quando nós falamos de Egito, se trata do próprio mundo lá fora. Mas Paulo, instruindo a igreja de Corinto, ele vai dizer: o povo comia de um só alimento, o maná. O povo bebia de uma só água. Então entenda que era um povo só, juntos, que comiam a mesma coisa. Um povo que não tinha diferença de um para o outro. Era um povo só. E comiam das mesmas coisas. Mas o interessante disso tudo é que Paulo, ele instruindo, ele ao decorrer do texto, ele vai dizer: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto.
Mas a Bíblia vai nos dizer, então observe que Deus não se agradou, ele separa um povo só para ele, para adorar tão somente a ele. O povo sai do Egito, o próprio Deus levanta Moisés para libertar aquele povo. E por que é que Deus não se agradou? Se o povo escolheu seguir Moisés. Mas é aí que está. O povo resolveram seguir esse caminho. Mas eles estavam em meio a esse deserto, prosseguindo para uma promessa de Deus, uma Canaã. As terras de Canaã, que emana leite e mel. Onde não viveriam mais escravos. Iriam plantar e colher o seu alimento, sem depender de nada. Mas até então, enquanto está no deserto, Deus está fazendo água jorrar de uma rocha para o povo tomar, para saciar a sua sede. Deus está trazendo maná do céu, caindo do céu, a ponto que não poderia guardar, porque no outro dia iria cair novamente, se trata de provisão de Deus. Mas por que Deus não se agradou? Porque certa feita Deus levanta esse povo, liberta esse povo, mas em todo o tempo o povo em meio a esse deserto estão murmurando e estão reclamando da situação que estava. Mas entenda que esse mesmo próprio povo que estão no deserto murmurando e reclamando, foi os que clamaram a Deus para levantar alguém para que eles viessem sair daquela escravidão. Porque tem gente que diz, vem para Cristo porque é só bonança. Vem para Cristo porque tua vida vai mudar. Muda realmente, muda as diretrizes, muda para onde? O destino que você vai seguir agora. Mas não quer dizer que não vai ter aflição, não quer dizer que não vai ter dificuldade, porque Jesus Cristo deixou claro, no mundo tereis aflições, mas tenhais bom ânimo porque eu venci o mundo. Então ele está dizendo, eu já venci por vocês. Basta tão somente vocês prosseguir. Então observe que o povo segue a Moisés, mas em todo o tempo o povo está murmurando. E aí Paulo vai dizer para aquela igreja e diz, ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas má como eles cobiçaram. Observe que o povo sai do Egito, está em um momento de transição para uma terra que Deus prometeu, mas o povo chegou ao momento que abusaram de comer aquele maná. Sabe o que é que o povo faz? Sentiram o desejo de comer as comidas de quando era escravo. Queriam comer carne. Lembraram dos legumes, e quando nós observamos isso aqui, não se trata aplicando tão somente nas comidas. Se trata uma vez que você sai do Egito e vem para um destino, um percurso que vai lhe conduzir a uma Canaã celestial, que você precisa entender que na antiga aliança eles estão indo para uma terra prometida, mas eu e você, a igreja de Cristo, estamos aqui seguindo para prosseguir a uma terra celestial, que é os céus. Mas esse povo desejaram comer o que comiam lá atrás quando era escravo. Em outras palavras, eles estão dizendo, a gente está aqui nesse deserto, mas lá parece que estava melhor. E aí esse povo começaram a murmurar e a reclamar. E queriam comer carne. E Deus fala com Moisés, o líder, e diz, eles vão comer até sair pelas narinas. E aí Moisés diz, mas como o Senhor vai arrumar carne para todo esse povo, milhares de pessoas? No outro dia cai codornas, milhares. O povo passaram 30 dias comendo. E verdadeiramente, como o Senhor falou, até sair pelas narinas. Mas você precisa entender que por conta da murmuração e o desejo de estar lá fora, morreram milhares de pessoas por conta disso. E aí Paulo vai decorrer no texto e vai dizer, não vos façais idólatras, como algum deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. E você precisa entender que não é que Deus é contra a gente se divertir, porque o cristão se diverte também. Mas esse divertir-se aqui desse povo, sabe o que foi que aconteceu? O líder deles foram até o monte orar para que Deus falasse com ele e trazesse instrução para o povo. Sabe o que foi que aconteceu? Um povo separou um grupo ali e disseram, rapaz, a gente nem sabe se Moisés vai voltar mais. Sabe o que resolveram? Pegaram os ouros, porque Deus deu graça ao povo do Egito para abençoar aquele povo. Não pense que o povo saiu de lá sem nada, não. Saíram com muito ouro, com muita coisa, estão em um momento de transição para uma promessa de Deus. Mas disseram, Moisés nem sabe onde é que está. Fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar e se assentaram e começaram a se embriagar.
e adorar outro ídolo. A ponto de Deus dizer, Moisés, corre, desce depressa, que o povo se corrompeu lá embaixo. Então observe que quando o líder se afastava, o povo fazia o que queria. Porque tem gente que engana a si mesmo. Você sabia que tem gente que se engana a si mesmo? Diz que é cristão, e é por isso que muitas vezes vira uma pedra de tropeço e atrapalha até um ímpio que está lá fora doido para vir para a casa de Deus e dizer, eu? Para viver como fulano? Porque eu cresci desse jeito. Um povo que dizia ser cristão e volta e meia fazia coisas erradas, e eu ouvi desde criança meu pai dizer, e é porque um trem desse diz que é crente. Mas é isso aqui, é os falsos cristãos, que diz que é cristão e lá fora está de qualquer forma. Foi o que esse povo fizeram. O líder se afastou e eles se corromperam, caíram na idolatria. Mas a Bíblia vai nos dizer que todos esses povos pagaram por isso aqui. Quando o povo estão perto da terra prometida, sabe o que é que Deus faz? Dá estratégia a Moisés e diz, manda 10 espias para espiar essa terra, porque até então o povo está indo rumo a uma Canaã celestial, rumo a uma terra que mana leite e mel, que Deus prometeu para eles, mas até então eles não estavam entendendo como era essa terra, só ouviam por Moisés transmitir. Mas quando chegou próximo, ele diz, Moisés, havia 12 tribos, e diz, separa cada líder aí, 12 homens, para olhar essa terra, se verdadeiramente a terra é boa. E Moisés dá a instrução e diz, vai lá, vê quem é o povo que habita nessa terra, vê se essa terra realmente é boa. Sabe o que é que acontece? Os 12 líderes de cada tribo se levantaram e foram olhar essa terra. E eles observaram, e era uma época de colheita, a ponto de que precisava 2 homens para pegar um cacho de uva. E eles retornaram a Moisés. Mas quando eles vão trazer ali a resposta de como era aquela terra, eles vão dizer, Moisés, verdadeiramente a terra é boa. Mas foram 10 líderes de cada tribo. E 10 deles olharam e disseram, não tem condição da gente entrar naquela terra. Porque o povo são grande, o povo forte. A cidade é fortificada. A terra é do jeito que Deus falou, mas não tem como a gente adentrar ali. Sabe o que é que acontece? Eles infamaram a terra que Deus havia prometido. Entenda que quem prometeu não foi Moisés, foi o próprio Deus para Moisés e transmitiu para o povo. Mas quando eles vão pisar nessas terras e olhar essa terra, eles vão infamar, e traz a notícia para todos eles e disseram, não temos condições de adentrar nessa terra. Eles infamaram. Uma vez que eles disseram que não tinha condições de entrar naquela terra, quando ouviram aquilo ali, o povo começaram a chorar e dizer, mas por quê? Começaram a condenar ali o próprio Moisés e seu irmão Arão, que era sacerdote. Por que Deus nos tirou do Egito para a gente morrer aqui no deserto? Agora os nossos filhos serão presa desse povo. Mas a Bíblia vai nos dizer que havia 2, Josué e Calebe, que foram junto com os 12. E Josué e Calebe se levantaram e disseram, falaram a todos os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. Retirou-se dele o seu amparo. O Senhor é convosco, não temais. Quando Josué e Calebe se levantam para falar que tinha condições dele ir, se eles tão somente agradassem ao Senhor, o povo se reuniram e se juntaram e queriam apedrejar Josué e Calebe. Só não apedrejaram eles porque a glória de Deus desceu. E Deus se revelou a Moisés ali e perguntou até quando iria ficar com aquele povo. Moisés intercede ali pelo aquele povo, para que Deus não viesse destruir ali. Mas sabe o que é que acontece? Toda uma geração que Deus havia tirado do Egito para ir para essa terra que mana leite e mel, somente vai entrar 2 pessoas, Josué e Calebe. É por isso que Paulo vai dizer em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. E por que Paulo vai dizer aos Coríntios que eles desagradaram ao Senhor? Porque não tiveram fé de entrar na terra. E quem prometeu essa terra foi o Senhor. Então vai fazer um censo e vai contar as pessoas de 20 anos para cima. Todo aquele povo passa 40 anos ali, girando ali naquele, por castigo do próprio Deus.
por colheita, porque você precisa entender que aqui é a antiga aliança, e havia ali, por eles não crer, eles vão receber ali, e eles disseram que os filhos seriam presa daquele povo, e sabe o que é que Deus faz? Todo aquele povo ficam ali 40 anos no deserto, até toda aquela geração incrédula morrer, e quando os filhos crescem, é esse povo que vai conquistar a terra. E o interessante disso tudo, que o próprio Moisés, que era o líder do povo, Deus diz, tu vai ver a terra próxima de ti, mas tu não vai pisar na terra. Mas havia esse Josué e Caleb. Josué era auxiliar de Moisés. Mas eles tiveram fé e creram que se o Senhor falou, nós iremos possuir. Mas o povo preferiu dar ouvido à maioria. Já percebeu que no mundo é desse jeito? Que a maioria, o que a maioria disser é o que está certo? O povo até diz que a voz do povo é a voz de Deus. Nunca foi. Porque somente 2 homens, toda uma geração incrédula, é preciso perecer. Por isso que Paulo diz, pereceram no deserto e não agradaram ao Senhor. Mas os filhos vão crescer e vem uma nova geração. E o que é que acontece? É que agora Josué, o povo passa 30 dias de luto porque morreu ali Moisés. E Deus levanta e diz, Josué, ser forte e corajoso, levanta porque tu vai conduzir esse povo agora. Mas ele diz, tão somente medita na palavra dia e noite, porque tu serás bem sucedido. E essa estratégia de Josué que Deus dá para ele, é para mim e para você até hoje. Medita na palavra dia e noite, porque tu vai ser bem sucedido. Só que agora Josué vai conduzir o povo e tem que atravessar o Rio Jordão. Mas Deus diz, Josué, tu vai atravessar esse povo. Diz o povo aí que se prepare, porque a gente vai atravessar o Jordão. Que o povo venha se purificar para atravessar. Mas o interessante é que Deus age de uma forma com Moisés e com Josué completamente diferente. Até então o povo não tinha visto nada acontecer através da vida de Josué. Mas Deus diz, eu serei, como fui com ele, serei contigo, e o povo verás que será assim. Chama o povo, traz a arca da aliança, que era um caixote que representava a presença de Deus na antiga aliança. Hoje a presença de Deus é o próprio Espírito Santo que habita dentro de nós. E ele diz, manda o sacerdote ir adiante no rio. O rio estava cheio, era a época de colheita também. Ele diz, quando tu colocar a planta dos pés, isso é posicionamento, isso é decisão. Ele diz, quando tu colocar a planta dos pés, aí o rio vai começar a se abrir. Porque tudo para Deus agir na nossa vida é preciso ter uma decisão, é preciso a gente fazer algo. Não pense que Deus vai fazer tudo por você, não. Porque não é assim. Quando ele colocou a planta do pé no Jordão, o Jordão começou a se abrir, o povo foi adiante com a arca, com a presença de Deus. Porque você precisa entender que a presença de Deus tem que ir sempre adiante da minha e da tua vida. Quando você pensar que as coisas irão fluir só com a força do teu braço, porque o salmista vai dizer, uns confiam em carros e outros em cavalo, mas eu faço menção do nome do Senhor. E foi assim. A arca ia na frente e o povo ia atrás. E hoje não é diferente. O Espírito Santo de Deus é quem nos conduz. Se ele disser vai, você vai. Mas só que agora, esse povo vão adentrar nessas terras e conquistar através da liderança de Josué. E o povo disseram, Josué, o que tu disser nós iremos obedecer. O que Deus falar nós vamos obedecer. E assim aconteceu. O povo obedecia ao que Josué trazia a instrução da parte de Deus. E o povo vai adentrar as terras. A ponto de eles irem conquistando terras através da liderança de Josué. E agora o povo estão conquistando as terras que Deus havia prometido. E Josué, ele vai dar uma instrução para aquelas tribos e envia só 2 homens. 2, porque na época que ele foi espiar a terra para ver se realmente a terra era boa, Moisés mandou ir 12. Mas os 12 se infamaram a terra. Ele diz, agora eu vou mandar só 2 para olhar como é as terras de Jericó. E mandaram 2 homens. E eles vão observar como é aquela terra. Mas era uma cidade fortificada com muralhas. E aqueles 2 espias vão adentrar ali. E Paulo instrui eles e diz, não façais como eles. Há pessoas que dizem, mas nós estamos na nova aliança. Mas o próprio apóstolo Paulo instrui dizendo, não façais, que isso aí é como advertência. Isso aí é como um exemplo.
Porque nós vivenciamos uma época hoje, a qual a gente se diz que é cristão, mas volta e meia em meio a esse percurso, porque nós estamos aqui seguindo um caminho para ir para os céus e não para isso, porque Deus tem um propósito designado a cada um de vocês que estão aqui. Cada um tem um propósito. Uma hora que o povo é escravo lá no Egito, que vive uma vida de qualquer jeito, perdidos, uma hora que se encontra com o Senhor e escolhe adentrar por esse caminho, ele entende que existe um propósito a qual nasceu nessa terra. Todos nós fomos criados para um propósito a ser designado aqui. Então observe que não é só por medo de ir para o inferno, não. Porque se você serve a Deus com medo de ir para o inferno, eu vou lhe dizer uma coisa. Veja que evangelho é esse que você está ouvindo. Porque alguém que vive um evangelho e diz que quer ser cristão por medo de ir para o inferno, você não tem nem convicção de salvação e de quem é o seu Deus. E esse povo desejaram estar lá fora. E nós precisamos vivenciar e entender realmente o que é que a gente quer. Porque uma vez que aquele povo foram batizados ali por Moisés através de atravessar o rio, estão todos juntos reunidos com um só propósito. E aquele que confessa a Cristo, Jesus diz, aquele que crê e for batizado, que nós hoje somos batizados em Cristo, rumos a uma caminhada. Mas uma vez que você é batizado em Cristo, você tem que entender que você está seguindo um caminho também. E Paulo vai dizer, não façais como aquele povo fizeram lá atrás. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. O povo caiu em idolatria, o povo murmurou, o povo desejou comer o que estava lá fora. E quantas vezes não é diferente? Rapaz, tem gente que abre a boca e se gloria de dizer como era antigamente. Se você admira o que você fazia lá fora, eu sinto muito lhe dizer que evangelho não está compactuando ainda com você essa palavra. Não é o verdadeiro. Porque eu vou lhe dizer, eu tenho nojo de dizer certas coisas que eu fazia lá fora. Mas o povo está seguindo um percurso e desejando comer o que estava lá fora. Esse mesmo povo, ao conquistar outras terras, tinha outros povos que eram para ser destruídos. Sabe o que era que o povo fazia? Alguns se relacionavam com as mulheres daqueles outros povos idólatras que adoravam outros deuses. Mas Deus havia separado um povo, um só povo, para prosseguir. A igreja também não é diferente, é um só povo para prosseguir rumo ao que Deus tem para nós. Mas esse povo se deitaram com outras mulheres, a ponto da ira de Deus vir sobre aquele povo e morrer ali aproximadamente 24 mil pessoas. Mas para que essas 24 mil pessoas acontecesse isso aqui, vai se levantar um homem por nome Finés e vê naquela tenda ali, entrando uma mulher estranha, aquele homem pega uma lança e lança na barriga daquele homem e daquela mulher. E Deus se agradou daquilo ali por conta da antiga aliança e ele diz, esse aí não concorda com o erro. E através daquele homem por nome Finés é que vai separar aquela tribo. E ele diz, através dos descendentes deles, todos irão servir ao sacerdócio. E o povo cai na imoralidade sexual também. E é o que estava acontecendo na igreja de Corinto. É por isso que Paulo ele vai dizer, não vos esqueceis do que aconteceu lá fora nos seus antepassados, vossos pais. Então observe que esse povo vai ali perecer. E Deus continua com Josué. E para entrar em Jericó ele envia 2 espias. E a Bíblia vai nos dizer que esses 2 espias chegam ali em Jericó. E quando eles chegam ali, eles vão. A Bíblia vai nos dizer, Josué capítulo 2, versículo 2 a seguir. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram alguns homens, filhos de Israel, para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, faz sair o homem que vieram a ti, e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse, é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se fechado a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram, ide após eles depressa, porque os alcançará. Ela, porém,
os fizeram subir ao eiro e o escondeu entre as canas de linho que havia disposto entre ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá ao val do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela com eles ao eirado. E lhe disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores dessa terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saísse do Egito, e também o que fizeste os 2 reis, Amorreu, Seol e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíram. Ouvindo isso, desmaiou o coração, e ninguém há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus de cima, nos céus e debaixo da terra. Para que você tenha uma boa compreensão, entenda, eles estão conquistando as terras que Deus prometeu, mas chega em uma cidade por nome Jericó, uma cidade fortificada, muros tão tamanho a ponto que o povo construía casas em cima desse muro. E eles vão adentrar, sabe aonde? Na casa de uma prostituta. E quando chega lá, o rei fica sabendo que tinha 2 homens. Até então, os 2 espias não sabiam, mas estava toda aquela cidade atemorizada porque sabia do que Deus havia feito. Abriu o Mar Vermelho para o povo ir. Então entenda que aquela geração ali viram o Mar Vermelho se abrir, mas quando olharam para a terra disseram que era impossível adentrar. Mas os inimigos, quando souberam do que aconteceu, creram. Essa mulher diz, realmente veio 2 homens, não sei de onde era, já saíram. Ela escondeu os 2 espias. E essa mulher era prostituta. Essa mulher era conhecida de toda aquela cidade. Entenda comigo, uma vez que ela disse que eles saíram, vão atrás, que vocês irão alcançar, é porque eles tinham confiança nela. Toda a cidade confiava no que Raabe diz, essa prostituta. A ponto de não observar a casa dela e ver se realmente os homens não estavam. E quando ele saía, a cidade era fechada por portões. E ela deixou eles dentro da sua casa, em cima, no telhado, escondidos. E antes que ele se deitasse, ela foi lá e disse: ei, a gente está sabendo o que o Deus de vocês tem feito. E depois que o povo ouviu do que aconteceu lá, depois que o povo ouviu que o Mar Vermelho se abriu, o povo não tem mais ânimo nenhum. Está todo mundo nesta cidade apavorados. Porque a qualquer momento ela sabia que o povo iria adentrar ali. Então entenda que essa mulher creu a ponto dela dizer: ei, nós sabemos que o Deus de vocês é Deus de cima, dos céus e também da terra. Quem sabe você ainda não está entendendo, mas deixa eu te dizer uma coisa. Essa mulher tinha uma cultura, essa mulher tinha confiança em todo aquilo ali, mas essa mulher era uma prostituta, mas ela diz: ei, esses 2 homens aqui faz parte de um Deus todo-poderoso. Aquela mulher adorava outros deuses, mas ela diz: ei, estou vendo uma oportunidade aqui, que eu posso aproveitá-la e não vivenciar mais o que eu estou vivenciando. Ei, estou vendo uma oportunidade aqui, a ponto de a minha vida e a minha família não ser morta como foram os outros. E ela diz: ei, nós sabemos o que o Deus de vocês fez com os amorreus, o rei Seol e Og, homens poderosos. Mas havia uma geração que Deus levantou, conduzindo ali, Moisés conduzindo, e quando olharam a terra, disseram: a terra é boa, o fruto é bom, mas não tem como nós adentrar por essa terra. Mas bastou esse povo aqui ouvir que o Mar Vermelho se abriu, não viram o maná cair do céu, não viram o que aconteceu, muitas coisas extraordinárias, mas eles disseram: a qualquer momento vão entrar nessas portas. Sabe o que é que essa mulher faz? Diz: ei, já que eu guardei vocês aqui, vamos fazer um combinado, nós 2 aqui? E ela combina. Como eu guardei vocês aqui, ela instrui por onde eles devem ir, para que os homens não venham encontrar. E ela diz: quando vocês entrarem nessa terra, porque ela sabia que ia entrar nessa terra, e você precisa ser um cristão, que você precisa entender que nós estamos prosseguindo para o céu. Se você não crê, eu não posso fazer nada. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a qualquer momento a trombeta vai soar e eu vou subir.
A qualquer momento pode chegar o dia da minha morte, antes que a trombeta soe. Mas eu tenho convicção para onde vou. E você? Tem convicção de quem é o Deus que você serve? Porque o povo se reuniram, resolveram ser batizados ali em Moisés e ficar todo um povo só para prosseguir. Mas em meio a esse percurso, como é que está a tua fé? Essa mulher faz um combinado com aqueles homens e ele diz, pronto, no dia que a gente adentrar aqui em Jericó, se você colocar todos os seus familiares, seus pais, e estiverem todos aqui dentro, nós iremos poupar a tua vida se você não falar para eles. Agora, se você não colocar todos eles aí dentro da sua casa, e quando nós chegar, porque eles desceram por um cordão, entenda, a casa de Raabe era construída e tinha acesso ao muro da cidade. E ela tinha um cordão vermelho. Ele diz, quando a gente chegar, a gente vai ver o cordão. Se tiver aí, assim será. Então eles fazem um combinado, uma aliança ali com Raabe. E sabe quem é essa mulher? Uma prostituta. Que aos olhos da sociedade... Porque eu sirvo a um Deus que não está nem aí quem era você lá fora. Mas eu sirvo a um Deus que ele eu sirvo a um Deus que ele pega quem não era nada e ele faz acontecer a ponto dele pegar essa mulher, Raabe, e colocar na galeria da fé, os heróis da fé, e dizer, Raabe, porque creu? Porque ela acreditou. Foi tida ela como justa. E quando aquele povo vai adentrar em Jericó, deixa eu te dizer como foi que aquela muralha caiu. Está pensando que o povo entrou pelos portões da cidade? Deus deu estratégia a Josué e disse, Josué, manda esse povo cercar aí 13 vezes essa cidade. E o povo começaram a cercar. Por 13 dias ali, cercando aquela cidade. Quando o povo vieram e começaram a adorar, e começaram a bendizer o nome do Senhor, a Bíblia vai nos dizer que aquelas muralhas caíram. Aquele povo foram todos exterminados. E sabe o que acontece? Com a família de Raabe, pouparam a vida dela, porque ela escolheu aquela oportunidade. Me faz lembrar de Moisés, ou de Noé. Deus diz, vai ter um dilúvio aí, prepara a tua arca. O tempo todo ministrando, ninguém acreditou. Mas ele colocou os seus 2 filhos, a nora, a esposa, foi 8 pessoas. Porque ele acreditou no que Deus falou. Você precisa entender que evangelho é esse que você vive. Um evangelho que a gente prossegue, caminha e volta e meia murmura, caminha, volta e meia tem desejo das coisas que tinha no Egito. Mas ele diz, isso é para a advertência. Porque aquele povo, Deus não se agradou. Por razão disso, prostraram todos no deserto. Todo aquele povo foi destruído. Somente Josué e Caleb entram nessa terra prometida e a geração, aonde eles disseram que os filhos não poderiam adentrar ali. E aqueles filhos conquistaram essa terra. Sabe por quê? Porque quando eles observaram que Deus era na vida de Josué, se você observar toda a palavra, em todo momento que Josué está conduzindo aquele povo, o povo era obediente e não aconteceu nada de destruição para esse povo. Sabe o que eu quero dizer com isso? Se você não crê no líder que está te conduzindo, não me venha dizer que você crê em Deus. Porque João, o apóstolo João diz, aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão, é mentiroso. Como é que ele não ama quem ele vê? Vai amar quem ele ainda não viu? Então observe que eles creram na visão de Josué. E uma vez que você não crê nessa visão e não quer prosseguir em meio a essa caminhada, você está desacreditando, não de Josué. O povo não estava desacreditando de Moisés. Estava desacreditando do próprio Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz, Deus não se agradou deles. E como é que eu agrado ao Senhor? Através da nossa fé. Ah, mas eu creio em Deus, eu sei que Ele existe. Mas Tiago vai dizer, Tiago capítulo 2, versículo 24 a seguir diz, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente.
De algum modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e fez partir para o outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem a obra é morta. Ele diz, e não foi Raabe justificada pelo que ela fez? Isso é obra da fé. A salvação vem pela fé, sim. Basta tão somente você crer. Mas existe a obra. Se você diz que tem fé e não tem uma obra, a obra da fé, não tem feito nada para prosseguir em meio a essa caminhada, você precisa observar. Ah, mas eu não concordo com Josué. Então procure outro líder para você concordar. Sabe por quê? Porque o povo estava adentrando a Jericó e adentraram e possuíram. Quando está depois de Jericó, eles vão conquistar mais terra. E há uma terra, uma cidade pequenininha por nome Ai. A ponto de ser tão pequena que eles disseram, rapaz, não cansa não esses soldados. Vou mandar só 3.000, porque é moleza isso aí. Sabe o que é que acontece? Essa cidadezinha pequenininha de Ai, botaram o povo para correr. Morreram aproximadamente 29 soldados do exército. Mas sabe por que morreram? Porque Deus havia dito, vocês vão adentrar em Jericó, é uma cidade que possui muitos bens, mas vocês não poderão carregar nada, porque é anátema, são coisas amaldiçoadas, vocês não vão poder carregar. Na próxima vocês vão. E Deus dá a estratégia que não poderia, mas a Bíblia vai nos dizer que tinha um homem por nome Acã, que ao entrar em Jericó, ele viu um negóciozinho ali que agradou ele. Acã, ao entrar em Jericó, já havia o seu líder dado uma ordem que não poderia fazer aquilo. Mas ele não deu crédito. Então Acã, sabe o que é que ele faz? Josué 7, verso 10. A Bíblia vai nos dizer que quando aquele povo, morreram ali 36 soldados de Israel. Porque eles não venceram aquela cidade pequena. A Bíblia vai nos dizer, Josué rasgou as vestes, não entendeu por que não venceram, mandou só 3.000 soldados, rasgou as vestes em sinal de luto ali, pelo aquele povo, e perguntou ao Senhor por quê. E Deus vai responder, então disse o Senhor a Josué, levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violou a minha aliança, aquilo que eu lhe ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Perceba que o próprio Deus disse, sabe por que tu está prostrado? O povo pecou, é por isso que não venceu. E Deus dá ordem ali para juntar todo aquele povo, todas as tribos, e reuniu, e o Senhor revelou o que havia acontecido. E quando vem esse homem por nome Acã, ele diz que verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei e tomei. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo, assim como Deus havia dito que eles esconderam. Então entenda que este homem, ao entrar ali, já havia uma ordem pelo líder, e ele desobedeceu, ele não deu crédito. E uma vez que ele não deu crédito ao que o líder havia dito, ele não deu crédito ao que o Deus Todo-Poderoso havia ordenado. E ele diz, eu cobicei e peguei. Sabe por que Eva pecou ali também? Porque ela cobiçou aquele fruto. Em meio à nossa trajetória não é diferente. É por isso que o apóstolo Paulo está instruindo e dizendo, ei, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se para que não caia. Isso que aconteceu para eles é como um exemplo, é como um aviso ou advertência e outra tradução para nós. Sabe o que acontece com Acã? Morreu. Apedrejaram ele e toda a sua casa. Porque era uma antiga aliança e a ordem era essa, o que deveria acontecer. Porque havia um empecilho para o povo prosseguir. Porque era um povo só. Quantos entendem que era um povo só rumo a um determinado lugar? E as conquistas. Então quando Deus diz, ei, tem algo errado aí, não obedeceram, o povo não prosseguiu. Hoje nós estamos na nova aliança, não pense que Deus vai deixar de fazer o que Ele prometeu, não.
Ele vai fazer. Mas na sua vida, se tiver algum empecilho, se tiver alguma pedra de tropeço dessa forma, você só vai avançar quando você se determinar e colocar de pé e dizer: verdadeiramente pequei contra o Senhor. E confessar ao Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Essas coisas velhas, Paulo está dizendo, se verdadeiramente está em Cristo, é uma nova criatura. Sabe qual é essa nova criatura? É o Espírito Santo de Deus regenerado, habitando dentro da tua vida e prosseguir uma nova trajetória. E é o que Deus está dizendo: ei, eu tenho uma nova trajetória para vocês. Ei, eu já determinei uma trajetória para vocês também. E o que é que tem impedido de vocês avançar? É o desejo de estar lá fora? É o desejo de quando vivia lá fora? Então escolha da carraçou. Reidom de carras te canahá. Ei, é tempo de decisão, é noite de decisão. Da minha vontade eu estaria aqui ministrando prosperidade para a tua vida. Estaria, se fosse da minha vontade, dizendo que Deus vai fazer isso e aquilo. Mas o nosso Deus só vai fazer quando a gente verdadeiramente se entregar a Ele. Alahassuri andará. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Para a gente servir a Cristo, a gente tem que deixar algumas coisas. Você não tem noção do quanto eu amava o dinheiro. Você não tem noção do quanto eu fazia qualquer coisa por dinheiro. Mas chegou o dia que eu encontrei com Jesus. No dia 12 de junho. Tempo de festa. Tempo de festa. Tempo que para mim era tempo de bagaceira e tempo bom. Mas me encontrei com Ele. Me chamaram para ir para a igreja. Eu disse: eu não vou em nada. Passei em televisão e tudo quanto é canto. Eu não vou não. Eu vou fazer estrago. Porque eu achava que muita gente não sabia do que eu fazia. E às vezes a gente engana a si mesmo, sabia? Engana a si mesmo. Porque Deus diz: ei, pegaram, desobedeceram, Josué. Está prostrado porque tem até debaixo das coisas dele, tem coisa que pegaram. E a gente engana a si mesmo. E eu dizia consigo mesmo: serei pior do que o que eu era. Mas me convidaram para ir para a igreja. E naquele dia eu só ouvi coisas que eu e o próprio Deus sabia. Eu entendi que não tinha condição de ninguém ter contado nada para aquele homem, porque ele falou coisa que só eu e Deus sabia. E antes dele convidar alguém para ir lá na frente, se queria confessar a Cristo, eu estava lá na frente chorando, e eu já lhe falei que para eu chorar era necessário você cortar um dedo meu ou um braço. Mas eu tive um encontro real com Deus naquele dia. Mas não é porque eu me encontrei com Deus que dali em diante Ele iria fazer na minha vida. Eu precisei me decidir o que era que eu queria. E eu disse: é isso que eu quero. Assim como Raabe diz: rapaz, esses dois homens chegou aqui, eu não vou perder essa oportunidade não. Raabe diz: ei, eu sei quem é o Deus de vocês. É Deus do céu e Deus da terra. Eu sei quem é o Deus Todo-Poderoso. Mas Paulo, instruindo aos Coríntios, ele diz: ei, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Aí tem gente que diz: rapaz, não aguento não consigo. Está aqui na palavra que você pode. Porque todas as coisas antes de acontecer, o nosso Deus é tão misericordioso. A aliança que nós vivenciamos, as pessoas caem e as pessoas dizem: Senhor, me perdoa, e prossegue, porque aquele que peca e confessa, alcança misericórdia larga. É por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque o homem fazia misérias ali, mas ele, quando entendia verdadeiramente pequei contra o Senhor, ele abandonava aquilo ali e prosseguia a sua caminhada. Porque você precisa entender que Deus não te chamou apenas para congregar em uma igreja, apenas para vir bater ponto aqui para o pastor te ver sentado nessa cadeira, não. Deus te chamou para designar um propósito. E você precisa entender qual é esse propósito. Não pense que Deus
Nos colocou nessa terra apenas para possuir algumas coisas, ter carro, casa. Isso é besteira. Isso é besteira. Sabe o que é que vai acontecer? Quando alguém mergulha verdadeiramente, essas coisas vão te alcançar. Porque a palavra do Senhor nos diz que é a bênção do Senhor quem nos alcança. Não é você que vai correr atrás de bênção. Às vezes eu vejo gente perdidinha, correndo para um lado, correndo para o outro. Na força do seu braço não vai não. Não vai. Mas quando você entender o seu propósito, o caminho que Deus te chamou, aí você vai ver as coisas acontecerem. Em Hebreus capítulo 3 diz assim: porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não encontraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Aí quem sabe você diz: ah, mas eu não tenho pecado algum. Mas deixa eu te dizer, se alguém está possuído por demônio, é coisa simples, a gente expulsa. Mas se alguém tem um mau, te dizer, não tem não quem tire, só se você se decidir. Mas se tem um pecado que desagrada ao Senhor, é a incredulidade. Foram milhares de pessoas que não entraram nessa terra prometida por conta da incredulidade. Não foi outra coisa, foi a incredulidade. Mas Josué e Caleb perseverou. Somente 2. Porque você precisa entender que Deus, para fazer as coisas, não precisa de maioria, não. Quem te falou que precisa de maioria? Basta tão somente alguém forte, corajoso, entendendo o que Deus falou. Você precisa ficar com o que Deus falou a teu respeito. Ou está pensando que você veio aqui nessa noite porque não tinha nada para fazer? Ou está pensando que você veio aqui passar tempo? Veio não, irmãos. O Espírito Santo de Deus te conduziu nessa noite para você ouvir isso. O povo se alimentaram de um só alimento. O povo beberam de uma só rocha. E a própria rocha era o Cristo. Hoje, nós bebemos sim dessa água do Espírito. Uma só água. Somos um só povo. Rumo a um destino. Cada um com seu propósito. Mas rumos a um só destino. Mas você precisa ajustar as coisas. Tem coisas que não sou eu que vou ajustar para você. Não é você que vai ajustar para mim. Mas é necessário a gente se decidir o que é que a gente quer. Porque não pense que essa graça é de graça, mas não é barata. Custou. Jesus foi na cruz do Calvário, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida. Para nos resgatar. Sabe o que era que tinha para nós? Inferno. Já estávamos condenados para o inferno. Mas Jesus foi no nosso lugar. No dia que ele morreu ali naquela cruz, ele foi até o inferno e pegou a chave e tomou. E o profeta Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? Não tenha como comum o que você ouve. Não tenha como comum. Não olhe para mim, para essas palavras ditas nessa noite, mas olhe para a palavra de Deus. Olhe, decreta ao Espírito Santo de Deus. Porque você precisa entender. Se alguém chegar e disser que o pecado não é prazeroso, eu vou lhe dizer que está mentindo. Porque o pecado é bom e é prazeroso. Mas a recompensa é morte. E uma vez que você se encontra com Cristo e ouve dessa mensagem, porque a fé vem pelo ouvir, e eu ouvi a mensagem de Deus. E se você ouvir isso aqui e você crê, eu vou te dizer uma coisa: não tem quem tire de você.
Raabe era uma prostituta, ela se mantinha naquela cidade ali. Mas ela resolveu abandonar aquilo ali. E uma vez que você escolheu estar em Cristo, você precisa entender que o que você vivia outrora passou. Nem sequer Deus se lembra mais. Passou. E você precisa entender que é uma nova etapa. É uma nova fase. Você vai ficar com o quê? Com o que diz a palavra. Vai ficar com o que os outros dizem? Vai ficar dando ouvidos? Rapaz, o São João está chegando aí. Aí muitos, rapaz, era tão bom. Aí começa a brincar e kkk. Como era bom. E desejar como era lá atrás. O que te impede? Nosso Deus não obriga ninguém a servir a Ele. O que te impede? Uma coisa eu digo e continuo a falar. Se você gosta do pecado, mergulhe. Agora mergulhe de cabeça, porque o fim é um só. Agora se você crê nessa palavra, mergulhe também. Mergulhe de cabeça, porque o fim, sabe o que é? Uma eternidade com o nosso Criador. Eu não me conformo. Eu lembro de mesmo lá fora, as pessoas, roubam um celular, roubam aquilo, cara, quer roubar, vai assaltar um banco então? Agora quer mergulhar em Cristo? Mergulha de cabeça. Não engane a si mesmo. É por isso que Deus, Ele escreve, Jesus Cristo escreve ali as cartas para as igrejas ali. Ei, eu estou a ponto de vomitar. Porque vocês nem é frio e nem é quente, são mornos, e por isso eu estou a ponto de vomitar. É por isso que eu estou te dizendo, Deus nos chamou para mergulhar. Deus nos chamou para enfrentar mesmo, enfrentar esse pecado do inferno e anunciar as boas novas de Cristo, independente do que vão falar. É tempo de esquecer o que para trás ficou e prosseguir avante a essa caminhada que tu está trilhando. Deus não chamou para nos divertir, a passar um tempinho na igreja, não. Deus nos chamou para ter um relacionamento com Ele. Ele separou esse povo aqui, um povo para adorar tão somente a Ele. E Ele separou a igreja de Cristo e vai vir buscar essa igreja. Mas essa igreja é aqueles que vivem segundo a palavra. E os céus é tomado à força. E não pense você que Deus está preocupado com a maioria, não. Ele esperou 40 anos. Josué e Caleb ficaram ali esperando a promessa acontecer. E perseveraram. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero convidar o grupo de louvor. Eu não sei o que foi que Deus te prometeu. Eu lembro que naquele dia, aquele homem ministrando e guiado pelo Espírito, ele dizia: tua vida será diferente. A partir de hoje, tua vida será diferente. A partir de hoje, será uma nova história. Os teus filhos serão diferentes. A tua casa será diferente. E eu peguei aquilo ali e guardei. Eu disse: é isso que eu quero. Eu quero isso. Sabe por quê? Porque quando eu estava lá fora, eu era rodeado de pessoas que pareciam que estavam lado a lado comigo. Mas quando o sapato aperta, é só você e Deus. E Deus está dizendo: ei, é por isso que o profeta Amós diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É noite de decisão. É noite de decisão com quem você vai andar. É noite de decisão com quem você vai dar ouvidos. E você precisa entender que uma vez que eu não confesso a Cristo, uma vez que eu não ando nos caminhos de Deus, automaticamente, por trás, quem está conduzindo é o próprio Satanás. Não pense você, uma pessoa que está na idolatria, o próprio inimigo é quem se agrada daquilo ali. Mas hoje é noite de você decidir o que é que você quer. Hoje é noite de você prosseguir, porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Pode cantar. É um Deus de aliança, é um Deus de promessa. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu não sei o que prometeram para você, mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus tem algo extraordinário para a tua vida, para se cumprir através da tua vida. Pessoas estão clamando, precisando. Então somente que você se posicione. Deus nos chamou, nos levantou para saquear o inferno mesmo. Para saquear o inferno. Aleluia.
Tem alguém que ouviu essa mensagem e quer prosseguir como fez Raabe, uma nova trajetória? Venha, que eu vou orar pela sua vida. Tem alguém que ouviu essa mensagem e crê que existe um destino, que existe um céu, que existe uma eternidade? Alguém que entende que essa vida tão somente é 70, 80 e no máximo, por uma boa robustez, até 90. Mas depois disso, a escolha é agora. Depois que morre, as pessoas dizem: Deus coloca no lugar bom. Não, o lugar bom você escolhe agora. Alabá. Reion de que vassuia, o iminion de que yassou narahássia. Hoje é uma noite de salvação. Hoje é uma noite que Deus te chama para prosseguir uma nova caminhada com Ele. Uma nova caminhada com Cristo. Se tiver alguém, vem aqui à frente que eu vou orar pela sua vida. Aquela mulher diz: ei, essa é a minha oportunidade. Eu não estou te chamando para vestir um paletó, não. Eu não estou te chamando para ser um religioso, porque infelizmente a tamanha miséria que tem acontecido é quando alguém diz é crente, e muitas pessoas até escarnecem por conta da religiosidade, de querer dizer. Ninguém aqui vai dizer o que você vai vestir, ninguém aqui vai dizer o que você vai fazer. É esta palavra, é o Espírito Santo quem te conduz. É esta palavra quem nos conduz. Quem sabe você tem vivenciado e não tem visto as coisas romper, não tem visto acontecer. Eu vou orar pela sua vida. Não entende o porquê. Diz até que serve ao Senhor, mas por que ainda não aconteceu? Você vai apresentar ao Senhor a sua causa, e o Espírito Santo de Deus vai testificar. Porque uma certa feita uma mulher se encontrou com Jesus, e ela pegou um vaso de alabastro, que naquela época valia ali o trabalho de um ano. Era um perfume, um bálsamo dentro daquele vaso ali. Mas ela se encontrou com Jesus, e sabe o que ela fez? Ela quebrou aquele vaso. Quebrou, e quebrando ali estava dizendo: não serve mais, eu vou quebrar diante da presença dele. E muitos até questionaram e disseram: poderia ajudar os pobres. E Jesus disse: ei, deixai o que ela está fazendo, porque onde quer que for ministrado esse evangelho, será testificado o que ela fez. Sabe o que foi que aquela mulher fez? Ela entregou tudo que ela tinha. Estou falando de dinheiro não, estou falando da vida mesmo. Ela entregou a vida dela. Ela entregou tudo ali. Todo o trabalho que havia feito de um ano, ela entregou, ela quebrou. Enquanto nós não nos entregarmos verdadeiramente a Cristo, cochear em dois pensamentos, uma hora quer servir, outra hora está olhando. É tempo de sair de cima desse muro e mergulhar com Cristo. É tempo de mergulhar nos rios do Espírito Santo. Apresente as suas fraquezas ao Senhor, porque Ele é aquele que fortalece. Pai, eu rendo graças pela Tua palavra. Está aqui os Teus filhos. Quem sabe alguém não entende o porquê não está rompendo, mas a Tua palavra foi ministrada, e quem sabe eles já estão entendendo o que é necessário fazer. E no nome de Jesus eu declaro o Teu favor. A Tua palavra diz que não há tentação nenhuma, provação, a qual nós não podemos suportar. Nós podemos sim suportar, e Tu é aquele que dá força. Em nome de Jesus eu declaro o Teu favor e uma mente renovada, com esta palavra germinando dentro de cada coração. Em nome de Jesus Cristo, eles caminhando, eles correndo a boa carreira a qual o Senhor chamou, cumprindo o propósito a qual o Senhor designou a cada um. Em nome de Jesus, todo impedimento caia por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro o Teu favor na vida de cada um em nome de Jesus, e olhos espirituais sendo abertos,
cadeias do inferno sendo quebradas, eles entendendo verdadeiramente quem é o Senhor e abandonando verdadeiramente o que precisa e crendo na tua palavra e crendo que há um caminho a prosseguir. Eu rendo graças a ti, Pai, e te agradeço no nome de Jesus. Aleluia. Pode vir, pastor.